Confira a hora certa, 8h07, temperatura em 18 graus. Turismo e negócios. Oferecimento: Farmácia Líder, integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega 3282-1100. Filha de Vera Grau Miller e João Raimundo Beck Miller, formada em Direito há 12 anos, com especialização em Direito Processual e Previdenciário. Presidindo, aí já no seu segundo mandato, a subseção Canela Gramado da OAB-RS. Cada mandato tem um período aí de 3 anos. Vamos conversar com ela, a nossa colaboradora, advogada, doutora Anne Grau Miller, desculpa. A Anne. Tudo bem, Anne? Bom dia para você, como é que você tá? Bom dia, Braulio. Bom dia quem nos acompanha, nossos ouvintes. Eu brinquei contigo, né, Braulio? Sempre veio falar de assuntos jurídicos. Achei que tu estava brincando comigo quando queria me entrevistar. Não, era bem sério. E aí tu não começa me chamando de Ana que eu já vou ficar brava. Sim, pois é. Mas sabe como é que é, né? Mas vamos lá. Anne, seguinte, doutora Anne, vamos falar da tua trajetória profissional que te levou, né, a entrar no direito, enfim. Vamos contar um pouco da tua história, né? São 12 anos de atuação como operadora do direito. Que idade você se formou, Anne? Braulio, por que eu entrei no direito? Quando tu me mandou a pergunta também, eu posso falar a verdade? Foi por pura falta de opção. Porque brincando, mas falando sério, a minha primeira opção de faculdade seria jornalismo, tá? Eu queria fazer o que tu faz. Eu gosto muito de escrever também. Tu casou com o Rafa. Tá? Exatamente. E eu sempre brinco que quando eu conheci o Rafael, eu tinha 17 anos, ele estava na faculdade e eu me lembro que quando eu perguntei o que ele fazia, ele jornalismo. Desculpa, eu não botei aqui, né? Olha que falta de sensibilidade a minha, né? Botei a tua filiação e não botei o teu estado civil, né? Você é casada com o jornalista Rafael Zimmermann. Esse mesmo, mais conhecido como Vermelho. O Rafa. E aí, enfim, eu queria fazer jornalismo, eu gostava muito de escrever, eu era fã da Marta Medeiros, eu sempre fui muito curiosa, então eu queria fazer jornalismo. Mas não tinha aqui, né, em Canela, e aí na época eu não tinha dinheiro pra fazer fora de Canela. E aí, então, na UX aqui ofereciam administração, turismo, hotelaria e direito. Eu nunca fui muito das exatas, né? Então eu pensei, bom, então direito pra não fazer muito cálculo. Me iludi, porque hoje em dia na minha matéria tem muito cálculo, né? Então foi assim que eu comecei direito em 2003. Aí demorei a me formar, porque eu fiz estágio e aí fazia 2, 3 cadeiras por semestre. Me formei em 2010, Braulio. Aí a primeira prova da UAB que eu fiz, passei e comecei a advogar de fato em 2011. Mas eu já trabalhava num escritório de advocacia do Dr. Paulo Pinós, querido, que nos deixou o ano passado. Logo no primeiro ano da faculdade, eu já comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Então, já tive contato com a advocacia. E aí, aquilo que me parecia tão distante do que eu gostava no começo da faculdade, me apaixonou de uma maneira. E hoje eu vejo a rotina do Rafael, por exemplo, e os perrengues do jornalismo e tudo mais. E tu não te imagina ali? Não me imagino. Eu não imagino fazendo outra coisa que não advogando. Eu amo. Inclusive, na época da faculdade também, muitos colegas acabam optando por fazer concurso público ou se dedicando a fazer concurso público. Eu nunca quis, porque eu sempre soube que advogar e conhecer pessoas diariamente, lidar com situações diferentes no dia a dia, era o que me fazia mais feliz. Você não pensou em fazer concurso também dentro da área do direito? Não, por isso, porque eu sabia que fazendo concurso... E eu, logo no começo da faculdade, eu já tive contato com o direito previdenciário por causa do escritório onde eu trabalhava. E aí eu tinha muito contato com a rotina do INSS. E aquele serviço burocrático, eu sempre pensei que não era pra mim. Por isso, eu gosto de rotina, mas eu gosto do que a advocacia me proporciona de conhecer muitas pessoas, de conhecer casos diferentes, de trabalhar com casos. Às vezes os meus clientes perguntam, doutora, mas quanto tempo vai demorar o processo? E eu sempre digo, gente, cada processo é um processo, cada processo é uma história. Então, acho que essa diversidade e ajudar pessoas também é o que mais me apaixona na minha profissão. A gente percebe, né, quando você fala aqui no programa, a tua paixão, né? Como você se dedica à profissão. Inclusive, o teu colega, vereador
advogado, doutor Jerônimo Terra Rolim, está dizendo aqui, bom dia, transmita um grande abraço para a minha presidente da OAB, a Anne. Ela realmente fez a diferença na presidente da OAB, faz, né? Aglutinando e fazendo muitos eventos e trazendo união da advocacia. Ah, Jerônimo, ele me mandou mensagem aqui também. Querido, um beijo. Jerônimo é sempre parceiro aqui, atuante também na advocacia, sempre parceiro da minha gestão. Deixa eu mandar um beijo. Então, a gente tem um grupinho aqui de advogados, tem o grupo oficial de coisas sérias e tem o grupo que é pra gente dar risada dentre os advogados e falar bobagem, que é o Tretas. Então, um beijo pro Tretas. Ali sai de tudo. De tudo. Menos direito. A gente pode falar de qualquer coisa, menos de processo. Tá certo. Bom, você, além, né, da área do direito, você atua também no direito processual civil, né? Mas pelo que eu percebo, você tem mais afinidade com o previdenciário, né? Além da área do previdenciário. Esses dias eu escutei um colega que brincou dizendo que a gente estuda 5 anos na faculdade de Direito para depois estudar pro resto da vida. E quando eu me formei, eu demorei acho que uns 3, 4 anos para fazer a minha primeira especialização, mas eu sempre soube que eu precisava continuamente estar estudando. Então, minha primeira especialização foi em Direito Processual Civil aqui pela UX de Canela. Porque o direito processual, ele envolve praticamente todas as demandas, né, Braulio? Eu atuo 99% no direito civil, então foi a minha primeira especialização. Logo depois, eu fiz uma especialização em Porto Alegre, em Direito Previdenciário, e terminei a minha terceira especialização agora em 2022 pela SMAF do Paraná, também em Direito Previdenciário. Então, desde o começo da faculdade, quando eu comecei a trabalhar, né, no escritório, já tive contato com o previdenciário, me apaixonou, porque é um ramo do direito muito social. Então, eu me aproximo disso, do jornalismo, desse caráter social, sabe? Do jornalismo, da advocacia, enfim. E aí eu sempre pensei também que eu precisava me especializar num nicho. O previdenciário me realizava profissionalmente e dava retorno financeiro também. E aí, por isso que eu acabei enveredando e fiz daí 2 especializações e pretendo continuar fazendo para seguir atuando no direito previdenciário. Claro que acontecem de aparecer demandas diversas do previdenciário, mas o meu foco e o que eu falo para os jovens advogados aqui, Braulio, a necessidade de uma especialização. Eu acho que cada vez mais em todas as áreas. Quem consegue reconhecer um nicho, se especializar, gostar daquilo e permanecer num nicho, eu penso que tem muito mais chances de ser reconhecido, de crescer, do que aquela advocacia mais clínico-geral, enfim. Mais generalista. Porque aí você acaba se especializando de fato. Não que você não possa ter várias, como você disse, pode ter mais de uma especialização. Mas a dedicação, né, àquela área te torna um pouco mais capacitado, digamos assim, né? E só quem faz previdenciário para entender, porque muitas vezes o colega que não faz acha que é muito simples, acha que não tem muito mistério, que é geralzão ali, mas quando tu te dedica de fato ao previdenciário e tu vê o volume de conhecimento que precisa ter para atuar, porque muitas vezes, se tu entra com um processo errado de uma aposentadoria, por exemplo, de uma pessoa, e no direito a gente fala que faz coisa julgada, então eu tenho a discussão de uma matéria, enfim, e se eu fiz um caminho meio torto, eu posso prejudicar aquela pessoa, às vezes pro resto da vida, de não conseguir uma aposentadoria. Então, é muito sério, muitas vezes algumas questões são irreversíveis, e aí eu acho que precisa de muita responsabilidade e conhecimento. Então é por isso que eu optei por entregar o melhor pro meu cliente, me especializando cada vez mais, entendendo cada vez mais daquela matéria. Por isso também que quando aparecem demandas diversas, geralmente eu delego para outros colegas, faço parcerias, enfim, para me manter na minha área. Sem dúvida. Até porque você se desfoca, né, do teu trabalho, da tua área, para atender uma outra demanda que não é bem, né, o teu, digamos, métier, né, o dia a dia, que nos torna, né, aquilo que a gente faz rotineiramente é o que vai nos tornando mais eficazes. Anne, sem falar também, né, que o próprio direito previdenciário, as leis agora com a reforma, então, a cada momento tem uma nova situação, né, envolvendo o direito previdenciário. Os previdenciaristas brincam que a gente tem medo de tomar uma água de noite, abrir a geladeira e saiu mais uma portaria, uma normativa, uma lei, enfim.
Sim, o direito previdenciário ele é muito dinâmico também, para quem acompanha. Braulio, assim, eu vou te dizer, tem períodos que diariamente surgem novas normativas. A reforma da Previdência em 2019 foi um divisor de águas, até para quem queria, enfim, atuar no direito previdenciário para entender que era necessária uma especialização. Antes de 2019 era muito mais simples e passou a ser cada vez mais complexo. Mas a OAB também me proporciona, a gestão da OAB, o papel que eu cumpro, me proporciona também trabalhar em outras áreas, mas falando de uma forma menos séria do que num processo, digamos assim. Sim. E aí eu me lembrei, por exemplo, dos nossos programas aqui, né, Braulio? Entrevistando os candidatos, por exemplo, nas eleições, que eu tive que aprender um pouco de direito eleitoral. Deixa eu mandar um beijo pro Dr. Fabiano Faez, nosso colega também, procurador aqui da Câmara de Canela. Binho. Que exatamente, o famoso Binho, que foi meu professor para eu aprender um pouquinho de direito eleitoral. Então isso é que me apaixona no direito também, porque daqui a pouco eu tô trabalhando dentro de processos previdenciários e surge alguma coisa que me obriga a me dedicar a estudar uma coisa nova. E aquilo me abre uma janelinha, uma gavetinha na cabeça. E eu acho que é o que eu mais... Uma das coisas que eu mais gosto, né? Acho que eu já falei várias vezes isso, que eu mais gosto no direito. Mas é que tantas coisas que eu gosto, e estudar coisas novas, e colegas que me instigam a estudar, que me ensinam também, é sempre muito bom. A nossa ouvinte Beatriz Firmeister aqui, ela fez uma pergunta, não sei se você até a gente pode dedicar um programa para isso, mas se você quiser responder também, ela adoraria que ela um dia falasse do desconto previdenciário dos aposentados do Estado aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza. Como que é o nome da nossa ouvinte, Beatriz? Beatriz Firmeister. Beatriz, sim. Ontem eu conversava até, porque a minha mãe é pensionista do Estado, ela... Dona Vera, um beijo. A Dona Vera, sim. A Dona Vera já está indignada porque já existe um desconto e o Eduardo Leite quer atribuir mais um desconto aos aposentados, né? Mas depois da reforma da Previdência, isso é uma realidade. Porque antes da reforma, alguns estados instituíam. Após a reforma de 2019... trouxe essa má novidade, porque, por exemplo, os servidores federais também passaram, mesmo aqueles aposentados ou pensionistas, a recolher contribuição previdenciária, seja para o INSS ou para os regimes próprios, mesmo que não vão utilizar, porque muitas vezes o cliente chega no meu escritório e diz isso, mas doutora, por que eu tô pagando INSS, eu já tô aposentado, eu não vou mais utilizar, enfim, entende, eu não tenho mais por que contribuir. Sim, ontem nós falávamos também, deixa eu abrir um parênteses, mas o crescente aumento na expectativa de vida das pessoas faz com que o Estado, e não estou dizendo nem o Estado do Rio Grande do Sul, mas, enfim, né, o governo, tenha que tomar medidas para garantir minimamente a saúde financeira da Previdência. A sustentabilidade. Exato. Por quê, Braulio? Até poucas gerações atrás, a pessoa contribuía 30 anos, 35 anos para o regime de previdência e usufruía 20, quando muito, entende? Agora, as pessoas contribuem 30, 35 anos para usufruir de uma aposentadoria por 40 anos, porque não é difícil as pessoas viverem até os 90, 90 e poucos anos. E essa conta não fecha. Então, claro, por mais que a gente tenha outras fontes também de custeio dos regimes previdenciários, mas essa conta não fecha. E é por isso que a tendência é continuar esse desconto. Infelizmente, dona Beatriz, também na reforma da Previdência, nós tivemos um mecanismo de que quando os regimes previdenciários forem deficitários, é possível que o gestor, além dessa contribuição que já acontece normalmente, chame as pessoas para um aporte adicional de contribuição. Então, a tendência é piorar. Bom, vamos falar da subseção, né? Você está no seu segundo mandato, são 3 anos, né? Cada mandato. Você está à frente da subseção Canela Gramado OAB-RS. Você já estava, né, na anterior, né, com a doutora Mariana, né? Sim, a doutora Mariana Reis, nossa hoje conselheira federal, muito chique aqui pela OAB. Procuradora do município de Gramado. Procuradora-geral do município de Gramado, conselheira federal pela OAB, aqui do Rio Grande do Sul. A doutora Mariana fez a gestão de 2016 a 2018, 3 anos. À época, eu trabalhava voluntariamente para a Comissão de Direito Previdenciário aqui da subseção, fazendo interlocução, né, dos advogados previdenciaristas com o INSS, enfim. Acabei me aproximando da Mari, porque é minha amiga do coração,
E fizemos um trabalho muito legal no último ano de gestão dela. E ela acabou me convidando, então, pra... eu sempre digo não pra substituí-la, mas pra sucedê-la, né? Aí fiquei os 3 anos de 2019 a 2021. Só que nós tivemos bem o período da pandemia. Não deu pra fazer muita coisa, né, Braulio? Então, pedi licença aqui ao nosso conselho para que me apoiassem numa reeleição. Nunca houve uma reeleição aqui na subseção, sempre foram 3 anos apenas de mandato de cada presidente, mas fui apoiada e aí em final de 2021 me reelegi e agora fico 2022, 2023 e me despeço ano que vem. E você falou também da tua colaboração aqui na rádio, né? Você começou a colaboração juntamente com a doutora Mariana aqui, né? Com a OAB, né? E aí depois se tornou uma colaboradora efetiva aqui do programa também, né? Esperando o Lucas assinar minha carteira, né? O Lucas, olha, ela é especial. Vai ser difícil, eu sei. Mas tu vai ter que contratar uma advogada para te defender. Você não é especialista em direito trabalhista? Não, mas eu acho que o Lucas não tá nos ouvindo, né? Tá sim, tá nos acompanhando. Ele tá nos acompanhando aqui do lado. Mas eu fico super feliz, né, Braulio? A minha veia jornalística da comunicação, eu tô sempre incomodando o Lucas. Aí você exerce aquilo que você pensou um dia fazer, né? Exatamente. Por isso que eu tô sempre incomodando ele pra gente fazer coisas, enfim, montar algum programa, alguma coisa, por essa minha veia. Braulio, deixa eu mandar um abraço aqui, porque senão eu sou xingada, tá? Minha querida amiga também, que participa aqui da subseção, a doutora Rosilá Salbego, que hoje é nossa advogada do hospital, tem feito um baita trabalho aqui no Hospital de Canela. Um beijo também, os advogados nos acompanhando aqui. Mas enfim, voltando à rádio, é sempre um prazer estar aqui. Eu adoro vir falar dos assuntos jurídicos, da subseção, mas de novo, eu acho que a gente fez um baita trabalho nas eleições. Adoro, né, pela segunda eleição, o Lucas me convidou para vir falar um pouquinho também no dia da votação. E me realiza. Talvez o dia que eu me aposentar da advocacia, eu... Se torne radialista. Exato. É uma apresentadora, enfim. Isso aí. Que legal. Doutora Anne Grau Miller, agradecer imensamente a tua participação aqui com a gente nesta manhã de segunda-feira, contando um pouquinho da tua história, né? Porque é bom a gente saber um pouco a respeito da pessoa, né? Claro, a gente tem outras formas, mas aqui na rádio, onde você sempre colabora conosco aqui, trazendo informações especialmente sobre o direito previdenciário, mas também como presidente da subseção. Doutora Anne Grau Miller, obrigado você, Anne. Dá um beijo na tua mãe, um abraço muito, muito forte no Rafa. Dona Vera tá ligadinha também, então um beijo pra Dona Vera, que tá em casa. Muito obrigada, Braulio. O teu pai não tá mais presente. Não, meu pai nos deixou em 2006, já faz bastante tempo. Faz tempo. Mas muito obrigada pela oportunidade. Tá seguindo a trajetória dele. Sim, e tenho certeza que tá orgulhoso também. Ele adorava que eu tava fazendo direito. Não pôde estar na minha formatura, mas enfim. Braulio, muito obrigada. Me pegou de surpresa quando tu me convidou pra falar um pouquinho de mim, não de direito, mas eu adorei. E pra quem nos ouve, na próxima eu preciso vir falar dos últimos acontecimentos da revisão da vida toda, que tá todo mundo também, saiu semana passada a publicação do acórdão. Todo mundo querendo saber se pode revisar a aposentadoria ou não. Então na próxima participação a gente combina, eu venho falar sobre isso. Obrigada, Braulio, obrigada, Lucas, mais uma vez por todo o apoio. Obrigado você, doutora Anne Grau Miller. Conte com a gente. Está marcado a sua próxima vinda aqui ao nosso programa, falar sobre a revisão da vida toda. Agradecer o André Derraik também participando aqui. Bom dia, meu amigo. Para encerrar o nosso bate-papo aqui do programa Grande Jornal Regional no quadro Turismo e Negócios. Olha, depois do intervalo, a gente tem aqui ainda hoje o nosso colaborador, o Thomas Huckli, direto da Alemanha, trazendo os destaques de lá. Ele vai falar sobre o fim de uma era na Alemanha, né, que fecha suas últimas usinas nucleares. Uma boa notícia. Além disso, nós temos a Patrícia Viari trazendo os destaques dos campos de cima da serra, direto de São Francisco de Paula, e o Renato Martins aqui no Atitude Positiva, porque hoje é segunda-feira, e toda segunda-feira tem Renato Martins no Atitude Positiva. Depois do intervalo já tem o Renato aqui no Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira 8h26, temperatura de 18 graus. Muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Clube 885. O sindicato